Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, pessoal, e as suas famílias, ok? Com a força do nosso Criador, então, vamos dar continuidade às nossas aulas envolvendo equilíbrio químico. Turma, nós estamos em fatores que deslocam o equilíbrio químico. São três: temperatura, pressão e concentração. Nós estamos vendo o primeiro fator, que é a temperatura. Essa parte em equilíbrio químico é fundamental, porque o equilíbrio químico, por incrível que pareça, nas provas de vestibular e Enem, o que é abordado é bem esta primeira parte, que é saber tirar o Kc e o Kp de uma reação, sem valores e com valores dos átomos, das moléculas, ok? Interpretar gráfico, alguma questão teórica envolvendo a velocidade 1 e a velocidade 2, V1 e V2, a velocidade direta e a velocidade inversa. E o terceiro seria a exploração de questões envolvendo o deslocamento do equilíbrio através da temperatura, pressão e concentração. Nós vimos na aula passada temperatura e vamos reforçar temperatura nesta aula, ok? Muito bem. Então, temperatura, eu tenho que saber que aumentando a temperatura eu favoreço o lado endo e diminuindo a temperatura eu favoreço o lado exotérmico da reação. Exo, ΔH negativo, reagente maior que produto e ΔH menor que zero. Endo, ΔH positivo, reagente menor que produto e ΔH maior que zero. Por que eu tenho que saber isso? Porque na reação química de equilíbrio químico precisa aparecer a flecha de vai e volta, e se eles quiserem saber a influência da temperatura nessa reação, eles vão ter que me dar a informação se a reação é exo ou se a reação é endo, através do fato dela ser negativa ou positiva, maior ou menor que zero, e o reagente maior ou menor que o produto. Então vai ter que aparecer isso aqui, ok? Neste caso apareceu aqui que o ΔH é maior que zero. O que quer dizer isso? Que nesta reação, onde eu tenho metano mais oxigênio dando dióxido de carbono e água, uma reação de combustão, então o ΔH não pode ser maior que zero, né? Vamos já arrumar isso aqui, porque se é uma reação de combustão, é uma reação exotérmica. Exo, o ΔH é menor que zero, ok? Muito bem, pessoal. E aí lá na questão, eles elaboram um texto dizendo: fazendo-se reagir metano com oxigênio, metano liberado por fábricas, reagindo com oxigênio, liberando dióxido de carbono e água, e aqui nós sabemos que o dióxido de carbono tem uma influência muito grande no efeito estufa, né? Então ligado a questões ambientais. Se eu diminuir a temperatura dessa reação, eu vou favorecer que forme mais dióxido de carbono, por exemplo, ou vou favorecer que forme mais metano? Ou seja, vou favorecer que vá para a direita ou vou favorecer que vá para a esquerda? Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço o lado exo. Então, como é que eu faço para interpretar? A reação me é dada e esse ΔH quer dizer que para a direita, essa reação é exo. Então, aqui eu tenho o lado exo da reação e aqui eu tenho o lado endo. Por quê? Porque se aqui é exo, aqui é endo. É o contrário, ok? Mas não quer dizer que sempre para a direita vai ser exo e sempre para a esquerda vai ser endo. O que vai determinar é o que me é dado aqui deste lado, do lado direito. Então, para a direita, nesse caso aqui, a reação é exotérmica. Se eles me perguntaram se eu diminuir a temperatura, diminuindo a temperatura eu favoreço o lado exo. Então, se eu pegar essa reação e diminuir a temperatura dela, eu vou favorecer que seja formado mais dióxido de carbono, ok? Então, o equilíbrio químico, se eu diminuir a temperatura, vai para a direita. Se fosse me perguntado se eu aumentar a temperatura, aumentando a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico. Logo, o lado endotérmico é este aqui, ia favorecer mais a formação de metano e oxigênio, que é o lado esquerdo da reação, ok? Vejam que essa é uma reação de combustão, não é possível que o ΔH
vai ser maior que zero. Mas vamos colocar aqui só para nós fazermos uma analogia ao nosso pensamento. Agora, essa reação, se fosse possível ΔH ser maior que zero, ela seria endotérmica. Se fosse possível isso, esse seria o lado exo? Não, esse seria o lado endo. Por quê? Porque agora, indo para a direita, está me dizendo que o lado direito é endotérmico. Logo, o lado esquerdo vai ser o lado exotérmico. E aí, na questão, vão me perguntar, se eu aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço o lado endotérmico. Logo, favorece o lado direito da reação, a formação de dióxido de carbono e água. Se tivesse sido me perguntado uma diminuição da temperatura, diminuindo a temperatura dessa reação, vai favorecer o lado exotérmico, o lado esquerdo, metano e oxigênio. Ok, pessoal? Então, relembrando, turma, temperatura vai ser medada a reação e vai ser medado o ΔH. Maior ou menor que zero, negativo ou positivo, reagente maior ou menor que produto. Qualquer uma dessas informações pode aparecer aqui, ok? Aparecendo essa informação, eu sei que para o lado direito eu vou determinar se ela é exo ou se ela é endo. Determinado se é exo desse lado, esse lado é endo. Determinado se é endo desse lado, é exo desse lado. É sempre um contrário do outro. Mas através do que me é dado aqui, eu determino se esse lado é exo ou endo. Logo, o outro é o contrário. Para isso, eu preciso saber que aumentando a temperatura eu favoreço o lado endo e diminuindo a temperatura eu favoreço o lado exotérmico da reação. Então, eu determino o lado endo, que me é dada a informação do ΔH, e vejo a pergunta que me é feita. E aí, eu consigo determinar se o equilíbrio foi deslocado para a direita ou para a esquerda da reação através da temperatura. Ok? Pessoal, uma observação, não esqueça que essa flecha pode aparecer dessa maneira também. É menos provável, 99% aparece dessa maneira, uma flecha de vai e volta, mas pode aparecer assim também, uma flecha com duas pontas, que também se refere a equilíbrio químico, ok? Então, na nossa segunda aula, envolvendo temperatura, nós vimos o deslocamento do equilíbrio através da influência da temperatura. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Um beijo no coração de todos, um abraço a todos e a gente se vê, tá bom?